Olá, turma 42 e turma 43. Vamos dar início aqui à nossa terceira aula da disciplina Saúde da Criança e do Adolescente, né? E hoje vamos dar ênfase com relação ao desenvolvimento infantil, né? Já vimos aí o processo gestacional, o processo do nascimento, né? O primeiro banho da criança, e agora a gente vai entender um pouquinho sobre o processo do desenvolvimento, né? O desenvolvimento, ele é toda a transformação que a criança passa, né? Então, ele é uma fase complexa, é uma fase contínua, é uma fase dinâmica e uma fase progressiva. Então, ela inclui, além do crescimento, a maturação, né, de todos os órgãos, de todas as suas células e principalmente a aprendizagem e todos os aspectos psicológicos e os aspectos sociais. Então, esse crescimento, né, ele não é apenas um crescimento físico, ele é um crescimento neurológico, ele é um crescimento dos órgãos e é ali uma maturação dessas células neuronais e de todos os componentes que refletem em todo o seu corpo, né? Já o desenvolvimento psicossocial, ele é aquele processo, né, que interrelaciona vários aspectos, por exemplo, o biológico. No aspecto biológico, a gente vai observar, né, o tamanho dessa criança, se ele está de acordo, a idade cronológica dele está de acordo com a tabela, né, com o tamanho dele. Exemplo, uma criança de 6 meses. Né? Qual é o tamanho dessa criança? Quando você olha para ela, você observa e compreende que ela tem 6 meses de vida ou você dá mais? Você dá, essa criança tem uns 9 meses, essa criança tem 2, 3 meses, né? Então, esse é o aspecto biológico, né? As características físicas condizentes à idade cronológica. O desenvolvimento psíquico, né? A gente observa a idade que a criança está e como ela se relaciona, como ela se comporta com o meio. E se esse comportamento está de acordo com o seu desenvolvimento, se ele está de acordo do que é esperado para a idade dessa criança. E aí depois o desenvolvimento cognitivo, né? Se ela tem ali uma estrutura, uma coesão na forma como ela lida com as coisas e com o aprendizado que vai sendo colocado mediante ao seu cotidiano. Né? Desenvolvimento ambiental, desenvolvimento socioeconômico, desenvolvimento cultural. Uma criança que tem um poder aquisitivo diferente, elevado, né, ela vai ter um estímulo diferente a uma criança que não tem o mesmo poder aquisitivo. Uma criança que tem acesso a locais que estimulam a sua concentração, seu desenvolvimento psicológico, seu desenvolvimento emocional, as suas habilidades cognitivas, suas habilidades físicas, né, serão bem diferentes de uma criança que não tem o mesmo contexto social, não está inserido no mesmo meio cultural. Então, toda criança aqui, ó, adquire maior capacidade para se mover, para se coordenar, para sentir, para pensar e para interagir com os demais e com o meio que a rodeia. Quanto mais essa criança é estimulada, mais ela se desenvolve, né? E existem aqui as condições básicas do desenvolvimento na primeira infância, que são os fatores intrínsecos, né? Os fatores intrínsecos, eles são características físicas que a criança traz consigo, da sua linha de DNA, como, por exemplo, a cor do cabelo, a cor dos olhos, o tipo sanguíneo, a estrutura física. Já os fatores extrínsecos, né? Inclui ali o ambiente da vida intrauterina, quais foram as condições de saúde nutricional dessa mãe no período gestacional, né? Como era o bem-estar emocional dessa mãe quando ela estava grávida. Então, esses fatores também interrelacionam no processo de desenvolvimento da criança. Após o nascimento, qual foi o ambiente que essa criança foi inserida para viver? Né? Um ambiente saudável, um ambiente familiar? Como é que é esse contexto? Quais são os cuidados que essa criança recebe? Quais são os estímulos? Qual é a alimentação que essa criança recebe? Tudo isso vai fazer parte significativa de um processo de maturação que vai levar ela da dependência para independência mais rápido ou dentro de um processo natural e normal. Por exemplo, uma criança que é amamentada exclusivamente até os 6 meses de vida, ela tende a ter uma infância mais saudável do que uma criança que, por algum motivo, teve que aderir ali a uma alimentação artificial mais cedo. Né? Por isso que a gente sempre bate na tecla da amamentação exclusiva. E em caso da mãe não conseguir amamentar por algum motivo, a gente orienta o banco de leite humano e não o leite artificial. Algumas características biológicas também. Por exemplo, o ser humano, né, ele precisa de uma atenção diferenciada no momento que ele é recém-nascido. Né?
O recém-nascido de qualquer outro animal, do reino animal, ele já tem uma independência. O recém-nascido do ser humano, ele necessita de uma dependência para ele sobreviver. Ele necessita de um cuidado, ele precisa ser 100% assistido. Do contrário, ele não consegue sobreviver no meio, né? Tem algumas situações que, por ser seres humanos, facilitam o nosso processo, como, por exemplo, a nossa posição ereta, né? Por sermos seres humanos bípedes, né? Andarmos em cima das nossas pernas, isso facilita a nossa locomoção e permite, né, que nós tenhamos uma série de atividades efetivas, né? Por exemplo, a posição supina ou a posição ereta promovem aqui inúmeros eventos para a gente. Por exemplo, o aparelho visual, né? O nosso campo visual é muito maior. A nossa flexibilidade manual é muito maior, porque a gente está posicionando o nosso peso em cima das nossas pernas. Então, sobra aqui o campo visual, que observa mais longínquo, né? O campo visual é mais aberto. A minha cabeça gira, né, para a direita e para a esquerda, meu campo de visão é amplificado e eu deixo as minhas mãos livres. Isso me traz uma flexibilidade manual. O fato do ser humano conseguir falar, isso desenvolve nele uma competência auditiva para a escuta, e o uso da fala e da nossa linguagem também traz ali uma avaliação que faz parte da avaliação desse desenvolvimento da criança, né? Quando é que essa criança aprende a falar? O que essa criança já consegue pronunciar? Quando ela consegue pronunciar frases completas, orações completas, né? Ou quando ela fica falando ali nos fonemas ainda, quando ela percebe, né, que ela consegue falar, pronunciar alguma coisa e se ouvir. Então, tudo isso está inserido aqui no contexto do desenvolvimento. E a evolução social, né? Também, ó, desde que cedo o bebê ele tem que se adaptar à mãe dele e a outras pessoas que vivem ali naquele contexto, né, de cuidados com ele. Os aspectos neurológicos também são avaliados nesse momento do desenvolvimento, né? E o aspecto neurológico ele começa ainda no período gestacional. Lá no período da concepção, por volta da 3ª semana do período gestacional, o sistema nervoso central ele começa a se desenvolver no período embrionário. E isso faz com que quando a criança nasça, ela continue aprendendo e se desenvolvendo. Então é comum uma criança, ao nascer, reconhecer a voz da mãe, reconhecer a voz do pai, reconhecer sons e ambiente, porque desde o momento intrauterino, que ela está ali com o sistema nervoso central em constante maturação. A ciência diz que o primeiro sentido que nasce, né, dos 5 sentidos que nós temos, o primeiro sentido que nasce é a audição aguçada, porque da audição se faz necessário o sistema nervoso central, que já está se desenvolvendo a partir da 3ª semana de gestação. Se a gente pegar aí imagens de feto, a gente vai observar que a cabeça é a parte que mais se desenvolve e que se desenvolve mais rápido. É a primeira estrutura. O desenvolvimento ele ocorre de maneira encéfalo-caudal, ou seja, da cabeça para o centro e do centro para as extremidades. É encéfalo-caudal esse nosso desenvolvimento. E esse desenvolvimento acontece com grande velocidade, né? Ali, o processo gestacional de 40 semanas, já tem uma criança formada, um novo ser, uma nova estrutura física em constante desenvolvimento. E depois que nasce, o desenvolvimento continua, né, aqui nos primeiros anos da vida. Então, aqui, ó, um período de rápida multiplicação celular de um tecido ou um órgão chamado é o período crítico, tá? Quanto mais rápido se desenvolve, mais crítico é esse período. Então, a gente tem que ter mais cuidado com essa criança, e principalmente ali com a cabeça, a maturação da cabeça dela, né? Você sempre vai ouvir assim: ah, tem que ter cuidado com as fontanelas dessa criança, porque a gente aqui no Acre chama de moleira, né? Tem que ter cuidado com a moleira da criança, porque essa é uma fase crítica realmente. É o momento que a criança está ali se desenvolvendo, é um período rápido da multiplicação celular de um tecido, e esse tecido corresponde à meninge cerebral, e ainda não, o osso não está completamente fechado, né? Então é uma parte crítica ali do organismo da criança, e se ela, né, sofrer algum trauma nessa região, ela pode sim ter sérias complicações, inclusive evoluir a óbito.
Então, a maioria das células aqui vai ser adquirida até os 6 meses de vida extrauterina. Nesse período, eu chamo de período vulnerável, né? Que é o período ali que a criança tende a apresentar complicações. E aqui é importante que a gente faça o acompanhamento dessa criança mensalmente nas unidades de saúde, verificando as medidas, né? Fazendo a puericultura. Do ponto de vista clínico, qualquer evento ambiental nocivo que ocorra na vida fetal, como, por exemplo, uma infecção congênita, a utilização do fumo, né, que é completamente tóxico, utilização de drogas, utilização de álcool durante o parto, pode ter alguma complicação também, como, por exemplo, anóxia, que é a ausência de oxigênio para o bebê, hemorragia materna, e nos primeiros anos de vida, algo que pode complicar o desenvolvimento da criança são as infecções e desnutrição. Tudo isso pode lesionar, causar lesões, né, degenerativas no sistema nervoso central, complicando o desenvolvimento dessa criança. E algumas dessas lesões podem ser permanentes e gradativas, né, podem ir piorando ao longo do tempo. Já do ponto de vista da maturação, o desenvolvimento neurológico não acontece de maneira arbitrária, né? Mas de acordo com um plano, através de umas etapas, e essas etapas são previsíveis e são pré-determinadas, né? E elas ocorrem de maneira céfalo-caudal, da cabeça para o centro e do centro para a periferia. Tá? E aí, o que a gente espera? Como é que a gente observa esses fatores? Né? Tem uma tabela que norteia os profissionais de enfermagem, né? Por exemplo, o que eu espero de um recém-nascido? Né? Quais são os reflexos que eu espero dele? Eu espero os reflexos que estão lá no subcórtex, né? Da estrutura cerebral. E quais são eles? O reflexo de sucção, o reflexo de abrir e fechar as mãozinhas, né? O reflexo de tentar se proteger quando se assusta, de retrair as mãos e o antebraço na altura do peito. Né? Tudo isso um recém-nascido faz. Com 2 meses, ele sorri e balbucia, né? Solta ali alguns sons com a boquinha, faz um movimento como se estivesse sorrindo ou ressonando, né? Com 3 meses, ele já consegue sustentar a cabeça. Tem criança que sustenta antes, mas o que a gente espera de uma criança de 3 meses? Que ao menos ela consiga sustentar a sua cabeça. Com 4 meses, ele já começa a agarrar objetos e não solta tão facilmente. Com 5 meses, ele começa a bolar, fica girando ali sobre o abdômen. Com 6 meses, né, ele consegue se manter sentado com a coluna ereta, segurando a cabecinha. Com 7 meses, ele consegue fazer preensão palmar. Então, você estimula ali no pezinho dele e ele fecha os dedinhos. Estimula aqui na mãozinha e ele fecha a mãozinha. Consegue fazer essa compreensão, né? Paulo fecha os dedinhos, assim, ele consegue fazer isso. Com 8 meses, ele já tem a pinça digital, ele está ali fazendo a coordenação motora fina, já consegue pegar com a pontinha dos dedinhos, ou então colocar assim um dedinho para mexer em alguma coisa, né? Ele não leva mais a mão toda, ele coloca só 1 ou 2 dedinhos, ele já tem essa percepção dessa coordenação motora fina. Com 9 meses, ele consegue ficar sentado, ele mesmo se senta, né? Ele consegue se locomover ali até se sentar sozinho. Com 10 meses, ele começa o processo de engatinhar e com 11 meses é esperado que ele dê os primeiros passos com apoio. De 12 a 14 meses é esperado que essa criança já esteja andando sem nenhum auxílio, sozinho. Né? Com 12 meses aqui, ó, é esperado que ele caminhe com ajuda, né? Ou que ele pegue com precisão algum objeto. Com 18 meses, ele já deve estar caminhando sem ajuda, tem que estar sentando sozinho, pega com precisão, né? Ali aquela brincadeira da torre de 3 cubos, ele consegue pegar os 3 cubinhos e sair andando sem derrubar nenhum deles. Com 2 anos, ele constrói torre, né? Com 2 ou mais cubos. Ele já sabe que colocando um em cima do outro não vai cair, aquelas brincadeiras mesmo de construção. A criança já consegue se desenvolver. Com 3 anos, ele já faz torre com mais cubos, né? Ali com 10 cubos, ele já está conseguindo colocar um em cima do outro e não derruba, ou transportar vários cubos de uma só vez com a mão sem derrubar. Com 4 anos, ele consegue saltar, né, só com um pezinho, e com 5 anos ele consegue pular de maneira alternada, de um pé, aí depois pula para o outro pé. E as brincadeiras, elas estimulam muito isso, como, por exemplo, né, uma brincadeira da amarelinha no chão, o pula-corda. Isso faz com que a criança aprenda a se desenvolver. Quanto mais você estimula essa criança,
mais rápido ela se desenvolve. Então, não necessariamente uma criança só com 5 anos que você pode fazer isso, mas é que é indicado, é esperado que aos 5 anos ela já saiba fazer isso. Só que hoje ela tem 4 anos, 11 meses e 29 dias. Amanhã ela tem 5 anos, ela aprendeu a pular corda. Não é assim que funciona, né? Esse processo não é arbitrário. Ele tem ali um momento em que a gente espera, né? É esperado para esse momento que a partir de agora a criança tem a habilidade de fazer esses movimentos, né? Esses exercícios. Com relação à conduta adaptativa, né? As 4 semanas aqui de vida da criança, ele tem que conseguir olhar ao redor, fazer a percepção ocular incompleta, né? Abrir ali o olhinho, fechar, quando alguém fala com ele já tem que conseguir fazer isso aqui. Com 16 semanas, a percepção ocular dele já é correta, completa. Ele já consegue observar, ele consegue enxergar cores, ele consegue verificar o formato do rosto das pessoas. Com 28 semanas, ele passa ali, né, um objeto de uma mãozinha para outra. Com 40 semanas, ele já faz a combinação, ele já pega 2 objetos e fica tentando, né, posicionar de maneira exata. Aqueles brinquedos de encaixe é muito legal para estimular esse senso cognitivo na criança. Com 1 ano, ela já consegue observar, né, a parte interna dos brinquedinhos dela, já consegue entender que ali dentro, né, tem alguma coisa, como foi que entrou, como é que faz para tirar, ele já tem essa percepção. Com 18 meses ele consegue, né, ali extrair uma bolinha de um vidro, ele imita ali, né, uma linha já com lápis. Com 2 anos ele já começa a construir torre com cubo, ele imita ali uma linha circular, ele já começa a entender de forma geométrica. Com 3 anos ele já consegue, né, brincar com aqueles brinquedos de construção e já consegue ali construir uma ponte, construir uma estrada, imita uma cruz, então ele já tem essa noção de formas e de construção. Com 4 aninhos ele consegue aqui trabalhar com mais peças e ele já consegue desenhar. E com 5 anos ele já consegue contar, né? E aí aqui a gente colocou o exemplo da contagem de moedas. Com relação à sua linguagem, com 4 semanas ele vai conseguir emitir alguns pequenos ruídos, é como se fosse um grunhido, né? E ele atende ao som da campainha. Você coloca aqueles brinquedinhos de chocalho, o móvel no berço e ele já consegue acompanhar, né? Um som que ele escuta, ele já consegue identificar. Com 6 semanas, ele vai emitir já murmúrios, né? Ele já consegue rir, fazer aquele barulhinho ao rir, e consegue fazer algumas vocalizações, né? Aqueles barulhinhos que o bebê faz. Com 8 semanas, ele consegue balbuciar, né? E ele vocaliza e escuta as suas próprias vocalizações. Então, ele solta, né, esses grunhidos que o bebê faz e ele fica tentando entender de onde é que está vindo esse barulhinho. Com 40 semanas, ele já consegue falar uma palavra e ele atende ao chamado do nome dele. É muito importante a gente colocar dentro de casa alguns estímulos, como, por exemplo, chamar a criança pelo nome. Isso é muito importante, porque com 40 semanas aqui, que é por volta de 9 meses de vida, a criança tem que entender que o nome dela é aquele. Se você chama a criança de neném ou bebê, ela não sabe qual é o nome dela. Tem um vídeo engraçado rodando na internet em que a mãe chama a Alexa, né, que é aquele suporte, e aí a criança acha que o nome dela é Alexa, só que na verdade o nome da criança é Isadora. E aí ela chama Isadora e a criança não olha. Quando ela fala Alexa, a criança olha, porque Alexa é o nome mais falado na casa. Então a criança acredita que é ela, né? A gente tem que começar a estimular os nossos filhos desde cedo, né? E as crianças desde sempre. Com 12 meses, ela vai conseguir falar mais de 2 palavras, tá? Ela já tem que conseguir falar algumas palavras, como, por exemplo, mamãe, papai, água, comida, banho. Palavras simples, né? Que ela consiga se comunicar. Com 18 meses, ela já consegue nomear os desenhos, né? O que ela vê, ela já consegue identificar o que é casa, carro, gato, cachorro. Ela consegue identificar. Com 2 anos, ela já consegue usar uma frase completa e ela compreende ordens, tá? Ordens simples, como, por exemplo, arrumar os brinquedos, tomar banho, comer, trocar de roupa. Ela consegue compreender. Com 3 anos, ela já usa ali orações completas. Ela não só utiliza uma frase, ela consegue verbalizar o que deseja. E ela responde já algumas perguntas simples, né? Você pergunta e a criança já consegue responder. Com 4 anos, ela utiliza conjugações e compreende já as preposições. E com 5 anos, chega a tão famosa fase do porquê. Tem criança que inicia antes, tá? Mas a fase do porquê. Existem vários desenhos pedagógicos que podem ajudar nesse processo. Por exemplo, né?
O desenho da Luna. A Luna é uma exploradora, uma cientista que descobre como acontecem as coisas. E é bem legal para a criança assistir nessa fase, entre 4 e 6 anos de idade, né? Que é bem interessante. A Dora também, a Dora Aventureira, trabalha essa questão. Então, são desenhos pedagógicos que são utilizados, né, pela a psicopedagogia infantil para ajudar nesse momento, nesse processo dos porquês, né, que é o processo de compreensão ali de desenvolvimento neurológico. Deve-se considerar aqui, que uma família é composta de crianças individuais e que as diferenças não são apenas genéticas, mas também são determinadas pela maneira como cada uma delas se relaciona com seus pais e com aqueles que a cuidam, né? Então, não dá para uma família que tem mais crianças querer trabalhar com uma criança igual ela trabalha com a outra criança. Cada criança é um ser único, individual, aprende em processos diferentes, em tempos diferentes, sente diferente, se desenvolve de maneira diferente, né? Mesmo pai, mesma mãe, tempos completamente diferentes, momentos diferentes, né? O primeiro filho, ele tem uma atenção diferenciada do segundo, e o segundo tem uma atenção completamente diferenciada do terceiro, e assim por diante. Né? E tem ali a questão, a regra que funciona para o filho A não funciona para o filho B. A regra que funciona para o pai não funciona para a mãe. São pessoas, indivíduos, coletividades completamente diferentes. Então, não dá para ter a mesma estrutura para todo mundo. Né? Você tem que estabelecer mecanismos diferentes para avaliar. Por exemplo, eu tenho 3 filhas. A mais velha começou a nascer o dente com 3 meses. A do meio nasceu o dente com 9 meses. É diferente, não é uma competição. Né? São organismos completamente diferentes. Então, não dá para uma mãe de uma criança de 6 meses comparar a criança dela com uma mãe de uma criança de 9 meses, porque tem os fatores intrínsecos, tem os fatores extrínsecos, né? Tem onde essa criança se desenvolve, onde ela vive, como é o convívio dela com a família. Então, tem vários fatores que atrapalham ou que ajudam nesse processo de desenvolvimento. Mas é interessante ressaltarmos de que cada pessoa tem o seu momento de desenvolvimento, né? Somos seres individuais. O período neonatal é o período que compreende o primeiro dia de vida até o 28º. O médico neonatologista é uma especialização da pediatria, tá? Nem todo pediatra é neonatologista. A maioria dos pediatras atende criança a partir do 29º dia, tá? Até os 12 anos de idade. E aí são outras fases que a gente vai ver na próxima aula. Mas a primeira fase, a fase de lactência, é uma outra estrutura. Então, quem cuida dessa criança são os neonatologistas a nível, né, de medicina e neonatologista a nível de enfermagem também. Tá? Então, dentro dos hospitais tem a equipe da neonatologia. Por exemplo, uma UTI pediátrica não atende crianças com menos de 28 dias. Tá? Quem tem que cuidar dessa criança é a UTI neonatal. A UTI neonatal do estado do Acre fica situada dentro da maternidade Bárbara Leodoro. Então, lá dentro nós temos uma UTI neonatal e temos a UCI neonatal. Né? A UTI é a criança que necessita de um suporte mais intensivista. A UCI é aquela criança que já se recuperou, mas que ainda não tem condições de ir para um leito de enfermaria normal. Temos também uma mãe canguru, né, que a equipe que está lá trabalha com crianças menores e é uma outra estrutura, é um outro tipo de cuidado, né, uma saúde diferente. Por quê? Porque o filhote do ser humano é um dos seres mais prematuros no reino animal. Ele vai depender, eu falei isso para vocês anteriormente, né? Que ele depende completamente de um outro ser humano para que ele possa sobreviver. Só que ele não é passivo e nem sem vontade. Por exemplo, ele sente fome, ele grita, né? Abre o berreiro dele e ele não é passivo ali às nossas vontades, não. Tá na hora de dormir, ele não vai dormir se ele não quiser. Tá na hora de comer, ele não vai comer se ele não quiser. Porque ele já tem ali uma estrutura orgânica que funciona sozinha, mas ele precisa que alguém o alimente. Né? Ele precisa que alguém cuide dele, porque do contrário ele não tem chance nenhuma de sobrevivência. Ele demonstra suas capacidades, né? E são capacidades surpreendentes. Né? Ele tem competências aqui do recém-nascido. Existem várias competências, como por exemplo, ele responde a alguns estímulos, ele faz alguns reflexos generalizados, né? Que esses reflexos generalizados estimulam todo o corpo dele para algumas ações voluntárias, como por exemplo a sucção.
né? Ali o bebê nasce, você coloca ele em cima da mãezinha e ele já sai ali procurando o peito para se alimentar, para sugar. E esse reflexo da sucção é extraordinário. Ele já nasce sabendo como que ele tem que fazer para se alimentar, né? E se ambientar nesse meio aqui fora. Então, a especialização aqui, ó, permite à criança passar das reações simétricas e involuntárias em resposta ao meio ambiente, né? Quais são essas reações? O grito, o choro, agitar os braços, dar pontapé. E esses movimentos são assimétricos, mas são voluntários, em função aqui de um determinado estímulo, né? Qual o estímulo que ele está tendo? Ele está irritado, né? Ele quer ali comer, ele está com dor, né? Então, ele vai expressando de forma corporal a sua insatisfação, né? E aí o adulto que está cuidando imediatamente tenta adivinhar o que está acontecendo. Então, o período neonatal aqui, ó, a postura de alguns movimentos amplos do recém-nascido são muito importantes e tem que ser observados pelo profissional da enfermagem. Quais são esses? Esse recém-nascido normal, ele mantém as pernas e os bracinhos fletidos, mais fechadinho, né? Ele fica ali na posição como se ele ainda estivesse na posição fetal, dentro do ventre materno. Isso traz conforto para ele. A pupila dele reage à luz. Quando você acende uma luz muito perto, a criança, né, faz aquele estímulo ali de que incomodou. Então, ele reage à luz. Ele apresenta uma reação global a barulho muito forte, né? Então, ele escuta um barulho, ele já fica ali, ó, atento. Você observa que a criança respondeu de alguma forma. Ele dorme grande parte do tempo, né? Geralmente um recém-nascido dorme de 16 a 18 horas. Tem algumas percepções visuais, tem discriminação olfativa, né? Ele percebe cheiros. Ele percebe alguns sabores e ele tem predileção pelo doce. E desde as primeiras horas de vida, ele é capaz de indicar a percepção de alguns sons, né? Principalmente o som da voz materna ou o som da voz paterna. E a voz humana causa nele alguns efeitos diferentes de outros sons, né? Já em torno ali da segunda semana de vida, ele consegue identificar exatamente a voz da mãe dele, independentemente dele estar num ambiente com várias outras mulheres. Ele já sabe diferenciar. São vozes femininas, mas ele sabe diferenciar qual é a voz da mãe dele. Como é que a gente sabe isso, professora? As pessoas vão modular aqui, ó, as tonalidades olfativas, mas ele sempre vai desencadear sorriso mais facilmente, né, para a mãe dele, quando a mãe dele faz qualquer outro som. Ele vai identificar a mãe dele pelo som da voz. Na clínica, né? Qual é a capacidade motora desse tipo de reflexo? Quando ele está fazendo todos aqueles reflexos, isso fala que o sistema nervoso central dele está completamente íntegro e se desenvolvendo. Quando a criança consegue fazer tudo aquilo, né, que foi mencionado anteriormente, isso significa que o sistema nervoso central dele está se desenvolvendo da maneira adequada, dentro do esperado. E isso facilita a relação, né, dessa criança com os cuidados que esse bebê vai receber e a relação também dessa criança com o meio em que ela sobrevive. E aí nós temos a primeira infância, né, que é a fase do lactente, que compreende os 29 dias aos 2 anos de vida, tá? E essa daqui inicia-se, então, a nossa quarta aula, tá? E aí esse conteúdo, ele foi abordado, né? Ele será abordado na nossa próxima aula. Por hoje, eu encerro com vocês por aqui, né? E gostaria de ressaltar que esse período de desenvolvimento do primeiro mês de vida é o período que compreende a neonatologia, é o momento da primeira infância, né? E aqui, ó, a lactência compreende os 29 dias até os 2 anos de vida, ok? Então, por hoje é só. Tenham todos um bom dia.